Deuteronômio 5, capítulo 5, versículo 16. No final do versículo, toda a igreja diga amém. Honra teu pai e tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolongue os teus dias e para que te vá bem na terra que te dá o Senhor teu Deus. Nós vamos falar sobre honra hoje, e eu trouxe o Aurélio, mais conhecido como o pai dos burros. Quantos conhecem o Aurélio? O dicionário. Amém? Você já chamou o Aurélio de pai dos burros? Todo mundo já, né? E eu trouxe ele por um motivo bem simples. Eu quero ler no dicionário o significado da palavra honrar. E vamos ver que interessante que é e como ela é simples. No dicionário Aurélio, a palavra honrar significa conferir honras, distinguir com honrarias, respeitar, diga respeitar, lisonjear, amém. Adquirir honra, lisonjear-se. Então no dicionário, a palavra honrar é bem simples. Diz conferir honra, honrar uma pessoa, respeitar uma pessoa e lisonjear, falar bem. Não é simples o significado da palavra honra? Conferir honra, dar honra, respeitar uma pessoa e lisonjear, falar bem. Isso é honrar. Quando eu respeito uma pessoa, quando eu falo bem de uma pessoa, eu estou honrando. Simples, não é? Qualquer um tem condições de honrar uma pessoa, não tem? Basta você olhar para uma pessoa e ver as coisas positivas. Ver o que essa pessoa tem de bom, ver o que ela tem de bem, e respeitar ela por isso, e falar bem dela. Qualquer um de nós temos condições de honrar e de conferir honras, e de respeitar e de falar bem. Agora, qual é a dificuldade que nós temos de honrar uma pessoa? Por que nós temos dificuldades de honrar uma pessoa? Diga, é uma estratégia do inimigo. Para que eu não seja abençoado. Nós lemos aqui um versículo da Bíblia, que fica em Deuteronômio 5. Ele foi falado a primeira vez no livro Êxodo. Deus fala para Moisés, esse texto, e o próprio Deus, lá no monte. Deus e Moisés. Deus fala esse texto e Deus escreve com o seu dedo em uma pedra. Você acha que esse versículo é importante ou não? A maioria dos textos sagrados, nós sabemos, e o professor Romani já falou no começo do curso, de domingo de manhã, ele falou sobre a Bíblia. E ele falou que a Bíblia é um texto sagrado, que foi escrito por homens, inspirado por Deus. Mas em Êxodo, e esse texto que nós lemos em Deuteronômio, Deus chama Moisés. Moisés fica 40 dias em cima do monte, sem comer, sem beber, fazendo um jejum. E Deus começa a falar com ele, e Deus vai passar para ele 10 mandamentos. E esses 10 mandamentos não foi simplesmente ensinado para o homem e o homem escreveu. O homem não escreveu os 10 mandamentos, não foi o homem, não é coisa de homem. Deus chamou Moisés. Durante 40 dias preparou Moisés. E com o seu próprio dedo escreveu os 10 mandamentos. Em uma tábua de pedra. De pedra. Não é qualquer palavra. Não é qualquer livro. Não é qualquer instrução. Não é qualquer regra.
Não é um simples mandamento, mas é a mão de Deus escrevendo em pedras para que o homem e a mulher fossem abençoados. E quando Deus escreve com o seu próprio dedo os 10 mandamentos, algo me chama a atenção nos 10 mandamentos. Porque nos 10 mandamentos tem um mandamento que tem promessa. Nós sabemos que tudo aquilo que nós obedecemos, nós somos beneficiados. Mas neste mandamento, Deus deixa bem claro qual é a recompensa. Nós sabemos que quando obedecemos, somos abençoados. Quando obedecemos, Deus nos abençoa. Quando obedecemos, Deus nos prospera. Mas quando ele escreveu esse mandamento, e ele diz, honra, diga comigo, honra o teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolongue, diga comigo, para que se prolongue os teus dias. E para que te vá bem na terra. É um mandamento que Deus escreveu com o seu dedo. E ele diz, honra o seu pai e a sua mãe. E ele diz, aquele que honra pai e mãe, vai receber 2 bênçãos. São as 2 bênçãos mais importantes que Deus pode dar para uma pessoa. E eles estão atrelados a obedecer um mandamento de Deus, que não é do homem, que não é dos pais, mas é um mandamento de Deus, escrito com o dedo de Deus, para que o homem tivesse vida longa e para que tudo lhe fosse bem. Quantos aqui trabalham e têm um salário no final do mês? Vou explicar para você como é que funciona. Você começa o mês, nós estamos virando o mês. Você começa o mês e você trabalha o mês todo. No final do mês você recebe o quê? Um salário. Isso não é certo? Isso não é justo? Agora imagine você trabalha o mês todo. Você começa o mês agora e você trabalha o mês todo. No final do mês, ao invés de você receber um salário, você recebe 2. Quantos gostam? Quantos recebem? Vai que é uma palavra profética. Vai que tem crente aqui e diz amém, eu vou receber em dobro. Amém. Tá ligado? Se for profético, se for crente, tá ligado? Que você receba 2 vezes mais a partir desse mês. E Deus dá uma ordem. Ele fala, olha, você faz isso. E no final de você cumprir isso, você não vai receber só uma bênção, você vai receber 2. Nós sabemos, eu faço isso e eu ganho isso. Eu faço isso e eu recebo aquilo. Eu obedeço aqui e eu sou abençoado aqui. É 1 por 1. É 1 por 1. O amor de Deus é incondicional. Não interessa quem você seja, da forma que você está, se você é crente ou não, se você frequenta igreja ou não. Deus ama a todos. E você não precisa fazer nada para Deus te amar. É incondicional. Deus te ama. Agora as bênçãos são condicionadas à obediência. Você quer o amor do Pai? Quantos querem o amor de Deus? Você não precisa fazer nada. Deus te ama. Existe prova maior que Ele te ama, que Ele deu o seu filho para morrer na cruz no seu lugar? Diga, Deus me ama. Agora vamos dizer a verdade, Deus me ama muito. Agora as bênçãos, elas estão condicionadas a alguns princípios. Você não recebe um salário ficando em casa, recebe? Ah, esse mês aqui eu não tô a fim de trabalhar não, eu vou ficar em casa o mês todo. No final do mês você recebe salário? Não, recebe uma carta azul, né? Uma demissão, vai procurar um emprego para você. Vigia de praia, alguma coisa assim, fica só olhando, deitado. Então ninguém fica sem trabalhar e recebe salário no final. As mesmas coisas são as bênçãos de Deus. A maioria delas estão condicionadas a um estilo de vida de filho de Deus, de obediência à palavra de Deus, de cumprir a palavra de Deus e de andar pelo caminho certo. Só que este mandamento, ele deixa bem claro. Quem honrar pai e mãe vai ter 2 bênçãos. Vida longa. Vida longa. A segunda coisa,
para que te vá bem na terra que Deus te deu. 2 bênçãos. Vida longa. Quem quer morrer cedo? Ninguém quer morrer cedo. A vida não está boa, não. Está difícil as coisas. Mas ninguém quer morrer cedo, né? Todo mundo quer ter vida longa. E quer ter uma vida boa. Como é que eu consigo isso? Como é que eu consigo ter vida longa? Como é que eu consigo ter uma vida boa? Onde todas as áreas da minha vida vai bem? Honrando pai e mãe. Mas eu sei que e se você esteve aqui semana passada, muitas das lembranças da nossa infância, das nossas quedas, dos nossos traumas, das maldições que lutamos, estão atreladas aos nossos pais. E aí quando fala honra pai e mãe, aí você fala, mas honrar aquele pai, honrar aquela mãe que nem me conhece, aquele pai que me abandonou, aquele pai que não supriu as minhas necessidades, aquele pai que me castigou daquele jeito, aquele pai que me espancou, aqueles pais que abusaram da sua autoridade. E aí o diabo vai trabalhar exatamente neste ponto. E quando eu não honro pai e mãe, por causa do que eles fizeram no passado, na minha infância, eu vou perder a bênção de ter a vida longa e de tudo ir bem. Vocês estão entendendo por quê? Que nós precisamos restituir, Deus precisa restituir a nossa honra? Porque nós não honramos, e não honrando, eu vou ter uma vida curta e miserável. Agora, quando eu venço as dificuldades e eu honro os meus pais, Deus me dá vida longa e uma vida abençoada. Mas para isso eu vou ter que vencer. Mas para isso eu vou ter que vencer a dor, eu vou ter que vencer os traumas, eu vou ter que vencer as lembranças lá de trás, do que eles fizeram e de muitos do que não fizeram. Eu quero te dizer uma coisa. Não importa como seus pais foram. Não importa se o seu pai hoje é uma bênção ou não é. Você pode chegar para mim e falar, pastor, é que você não conhece o meu pai. E eu vou te dizer, ainda bem que eu não conheço. Porque tem pessoas que são terríveis. São pessoas que são maldosas, são malignas. São pessoas que não cuidam dos seus filhos, que não protegem os seus filhos. Mas esquece tudo isso. Eu não quero conhecer o seu pai, eu não quero conhecer a sua mãe. Mais cedo ou mais tarde, felizmente ou infelizmente, eu vou conhecer o seu pai e a sua mãe. Mas esquece tudo o que aconteceu, esquece tudo o que eles fizeram. Aí você fala, não pastor, não dá para esquecer. Tá bom, então não esquece. Não esquece o que eles fizeram. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Você quer ter o mesmo fim que eles? Você quer ter uma vida triste e amargurada como eles tiveram? Ou você quer ter uma vida longa e uma vida abençoada? Quantos querem ter uma vida longa e abençoada? Então nós estamos vendo que é necessário honrar pai e mãe. Não é necessário você suportar. Não é necessário você estar junto. Mas é necessário honrar. Honrar é dar respeito e falar bem. Pastor, não tenho o que falar do meu pai, não tenho o que falar da minha mãe. Mas você sabe por que honrar pai e mãe, quando eu honro meu pai e minha mãe, nós temos vida longa? Porque foram eles que nos deram a vida, independente da situação, e como eles nos geraram, e como eles nos tratam. Ele foi o canal de Deus para que eu tivesse a origem à vida. Então quando eu honro meu pai, por ele ter me dado a vida, eu recebo vida e vida longa. Você está entendendo o que Deus está falando? Por isso eu estou dizendo para você, perdoa o seu pai. Libere perdão para o seu pai. Libere perdão para sua mãe. Perdoe eles. Você não precisa sentir nada, porque o que nós estamos sentindo muitas vezes dos nossos pais é indignação, é raiva, é ódio, é rancor, é mágoa, é vontade de esganar, de matar, porque fizeram coisas terríveis. Mas esquece os sentimentos, esquece as mágoas, esquece o que eles fizeram
E ao invés de viver nos sentimentos, viva na palavra de Deus que diz: perdoa aqueles que te fizeram mal. Você pode perdoar o seu pai e sua mãe? Então diga: eu perdoo meu pai e minha mãe. De tudo que eles fizeram. De todo o mal que eles me causaram. Do que eles fizeram. E do que eles deveriam ter feito. E não fizeram. Diga: eu perdoo os meus pais. Diga: eu perdoo a minha mãe. Eu perdoo o meu pai. E quando eu perdoo, eu estou vivendo a palavra de Deus. E eu perdoando os meus pais, nós não vamos esquecer o que eles fizeram. Mas nós vamos deixar para lá os sentimentos, a raiva, a mágoa, o rancor, as feridas da alma. E nós perdoamos. E Deus nos perdoa. E aí nós vamos ter condições de honrar pai e mãe. Você pode dizer, você perdoou seu pai e sua mãe. Você pode dizer: Senhor, muito obrigado. Porque o meu pai e a minha mãe me deram vida. Eles podem não ter te dado nada, mas eles te deram a origem da vida, o começo da vida. E se você perdoar os seus pais, honrar os seus pais, você vai ter vida longa e vai ter uma vida abençoada. Vou perguntar de novo: quantos querem uma vida longa? Uma vida abençoada? O necessário é perdoar pai e mãe e honrá-los. E nós vimos o significado da palavra honrar. É respeitar. É respeitar. É honrar. E no mínimo nós temos que reconhecer que eles foram canal de Deus para que eu nascesse, para que eu tivesse vida. E se eu respeitar o homem e a mulher que me geraram e que me deram vida, Deus vai me dar uma vida longa e uma vida abençoada. Nunca mais deixe o inimigo ficar trabalhando na sua mente, no seu coração, o passado. Toda vez que o diabo tentar trazer a história do passado, amarga e de dor, você perdoe de novo seus pais. Jesus disse: perdoe 70 vezes 7. Toda vez que você lembrar dos seus pais, e você lembrar de algo ruim, lembrar de algo mal que eles fizeram, você diga: está perdoado. Estão perdoados. E Senhor, obrigado. Porque eles foram canal de bênção para que eu estivesse aqui e eu nascesse. Você pode dizer muito obrigado, pais? Você pode dizer muito obrigado, pai? Você pode dizer para o seu pai, você pode dizer para a sua mãe: vocês são muito bonitos? Você pode dizer isso? Então diga aqui mesmo. Diga aqui, porque o mais importante é Deus ouvir. O mais importante é Deus ver. O mais importante é Deus ouvir o seu coração e ver que o seu coração é bom e que você perdoa. E da mesma forma que você perdoa, você vai ser perdoado por Deus. Você pode dizer: o meu pai é lindo? Você pode dizer: a minha mãe é linda? Você tem condições de honrar, de respeitar e de falar bem. Porque se você falar mal do seu pai: meu pai é muito feio, você está dizendo: eu também sou feio. Ou não? O filho é a cara do pai ou do avô. Quando você fala que o seu pai é feio, você está falando que você é feio. Vocês estão entendendo? Diga: agora é fácil honrar os meus pais. Eu perdoei eles. E eu vou honrá-los. Com respeito e falando bem deles. Nunca mais desrespeite os seus pais. Nunca mais fale mal dos seus pais. Porque quando você fizer isso, você está dizendo: eu quero ter uma vida curta e maldita. Nós vimos que esse versículo Deus escreveu com o seu dedo. Abra sua Bíblia em Efésios 6. Efésios 6.
Livro de Efésios, capítulo 6, versículo do 1 ao 4. Amém? Um pouco para frente dos 4 evangelhos. Livro de Efésios 4, capítulo 6, versículo do 1 ao 4. Encontraram? Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e administração do Senhor. Nós vemos esse texto lá no Antigo Testamento, Deus escrevendo com o seu dedo. E agora nós vemos no Novo Testamento, depois que Jesus veio a essa terra, o Espírito Santo de Deus usa o apóstolo para escrever de novo esse texto. Deus escreveu esse texto com o dedo. E o Espírito Santo, o Deus Espírito Santo, usou um apóstolo, um homem, para escrever esse texto muitos anos depois. Só que agora, ele deixa uma advertência aos pais. E ele fala: pais, não provoqueis a ira dos seus filhos. Quantos aqui têm filhos? Amém. Os outros ainda vão ter filhos ainda. E ele está falando: pais, não provoquem a ira dos seus filhos. Agora você pode me perguntar: mas pastor, como é que eu provoco a ira do meu filho? Sabe qual é o principal ingrediente para você tornar o seu filho um rebelde? Uma pessoa irada? É não dando atenção para ele. É não dando atenção, é não falando com ele. É não dando amor, não dando carinho, é não suprindo as suas necessidades. Um pai provoca a ira do filho quando não cuida do seu filho. Quando não dá atenção. Nós, pais, precisamos dar mais atenção aos nossos filhos. Em questão de tempo e em questão principalmente de qualidade. Você que é pai, que é mãe, precisa abraçar o seu filho. Você precisa beijar o seu filho. Você precisa respeitá-lo, precisa amá-lo. Você precisa elogiá-lo. O que a maioria dos pais falam: é uma praga, não faz nada, só atrapalha, bagunça, suja. Será que isso é uma atitude de um pai e de uma mãe que vive a palavra de Deus? Será que essas atitudes de pais, essas atitudes erradas, não estão provocando a ira dos seus filhos? Mas o pior não é o que nós falamos, não é o que nós fizemos. As maiores mágoas que nós temos dos nossos pais é por aquilo que eles não fizeram. O meu pai podia ter feito isso para mim e não fez. O meu pai poderia ter agido dessa forma. As maiores mágoas que nós temos e que as crianças têm, não é de ter apanhado. Não é do pai e da mãe ter se excedido e ter batido com mais força. Não é as palavras de espada, as palavras agressivas que lançamos contra os nossos filhos. O que mais fere o coração de uma criança é ser abandonada e rejeitada. E eu não estou falando de crianças abandonadas e rejeitadas na rua. Eu estou falando de nós pais, que abandonamos e rejeitamos os nossos próprios filhos nas nossas próprias casas. Aqui ele deixa bem claro no versículo: e vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos. Aí ele diz: mas cria-os na doutrina e na administração do Senhor. A melhor forma de nós criarmos os nossos filhos, sem que eles sejam provocados, sem que nós venhamos provocar a ira, a rebeldia dos nossos filhos, é com a palavra de Deus. É ensinando, é corrigindo com a palavra de Deus.
Você que é pai, que é mãe, se comprometa com Deus. Não é com o pastor, não é com a igreja. Mas se comprometa com você mesmo. Se comprometa com o seu esposo, com a sua esposa, com o seu companheiro. Se comprometa entre vocês e Deus. De cuidarmos melhor dos nossos filhos. De darmos mais atenção. E de ensinarmos a palavra de Deus a eles. Se você for na maioria das reuniões, as crianças são tiradas dos cultos. E elas são tiradas não é porque tem escola dominical não, mas é porque elas atrapalham o culto. Eu estou falando verdade ou estou falando mentira? Amém. Graças a Deus tem alguém aqui que... Agora aqui as crianças têm trabalhos especiais. Tem projeto de canto, tem projeto de futebol. Nós vamos implantar o projeto de dança. Nós vamos implantar os projetos de instrumentos para as crianças. Vai ter ensinamento específico para as crianças. No dia 12 nós vamos ter um evento muito bom aqui no estacionamento. Vai ter muitos brinquedos. Vai ter um vídeo, um filme muito especial para as crianças, para os jovens. E nós vamos encerrar o Dia das Crianças, que vai ter um monte de brinquedo aqui, vai ter um monte de coisa para a gente fazer. A gente vai encerrar no finalzinho da tarde, começo da noite, com um filme no telão para todas as famílias. Mas eu não abro mão que os seus filhos estejam aqui. Ah, mas atrapalha, pastor. Não atrapalha Deus, não atrapalha o pastor, não atrapalha a igreja. Não se preocupe com o seu filho. Tudo tem limite. Se conversa, se acerta. Quando passar do limite, conversa. Mas os seus filhos não atrapalham a igreja. Os seus filhos, os meus filhos, os nossos filhos precisam crescer dentro da igreja. E não é num cantinho em uma sala, é dentro da igreja. Jesus mesmo disse, os discípulos queriam tirar as crianças. Jesus falou, não, vinde a mim as criancinhas. As crianças têm que fazer parte das reuniões. As crianças precisam crescer dentro da casa de Deus. As crianças precisam fazer parte do corpo de Cristo. Nós vamos ter a ceia daqui a algumas semanas. Alguns ficam escandalizados. O pastor deu pão e deu suco de uva para as crianças na ceia. É melhor o seu filho vir aqui comer pão e comer vinho e fazer parte da ceia, porque não tem um princípio bíblico que proíbe ninguém de participar da ceia. Não precisa ter carteirinha de membro, não precisa ser batizado, não precisa ter idade, não precisa ser um religioso, não precisa ter nenhum requisito para participar da ceia. Os homens criam as suas leis, mas Deus veio dar liberdade. Eu quero ver os seus filhos aqui na casa de Deus, participando da ceia. É melhor ele comer a ceia, um pedaço de pão, um suco de uva, e fazer parte da comunidade do que ele lá fora. E fazer parte do grupinho da rodinha que come um aperitivo, uma batata frita e toma cerveja. E depois da cerveja vai para as drogas e depois cai no vício. Eu não sei, eu posso estar enganado, mas já estudei a Bíblia várias vezes. E não tem um princípio de Deus que coloca as crianças para fora da reunião principal. Não tem um princípio de Deus que tira as crianças da principal reunião, da comunhão, do partir do pão e põe elas para fora. Mas nós, religiosos, desculpa a palavra, hipócritas, muitas vezes ignorantes, religiosos, tiramos os nossos filhos da igreja e tiramos eles da principal reunião e colocamos eles numa rodinha de pessoas más que vão comer e vão beber outras coisas. Por isso eu posso estar errado. Mas eu não quero perder os meus filhos para o mundo, não. Eu posso até estar errado. Segundo os olhos dos religiosos, segundo os olhos dos conhecedores da lei. Mas eu não vou permitir que nenhuma família que está aqui, os seus filhos se percam. Se depender de mim, eles estão aqui todas as reuniões, atrapalhando ou não,
eles vão estar aqui, porque é melhor estar aqui do que lá fora perdido. É melhor participar da nossa mesa, do que de uma mesa de um barzinho. Aqui tem pais inteligentes? Então tragam seus filhos para a igreja e façam eles participarem da ceia. Aqui tem um pastor e uma pastora que não coloca barreiras, que não coloca impedimentos e que não cria regras tolas, regras religiosas, para prender gente na igreja, para saber quantos membros tem, quantos são dizimistas, para fazer batismo. Eu quero criar os meus filhos, eu quero criar e ser responsável pelo rebanho que Deus colocou sobre mim, de uma forma inteligente. Eu quero ser um pai, eu quero ser um pastor inteligente e que não provoca a ira dos seus filhos. Por isso você faz parte dessa igreja. Por isso não importa quantas reuniões você veio no mês, que você possa vir muitas, que você possa vir em todas, mas saiba que aqui está uma igreja que ora pelas famílias. Uma igreja que recebe as crianças, os de idade, que recebe homens, mulheres, independente da sua situação. Lembram do primeiro mandamento que Deus escreveu com o seu dedo? Muitos anos depois, o Deus Filho, Jesus Cristo, desce a essa terra. E ele está em paz. Já estava sendo perseguido, queriam matá-lo, mas ele está em paz. Ele está próximo de um vilarejo. E ele se abaixa e ele começa a escrever com o dedo na areia. Começa como uma criança. E ele dizia, quem quer entrar no reino tem que ser como uma criança. E ele viveu como uma criança, em paz. Ele confiava no Deus Pai. Por mais que tinha perseguições, ele confiava no Deus Pai. E ele estava com o seu dedo, o dedo do Deus Filho, escrevendo na areia. Só que os religiosos pegaram uma mulher em adultério. Trouxeram ela até Jesus, porque Jesus era rabi, era mestre. E ele falou, julgue a causa dela. Julgue a causa dela. Pegamos essa mulher no ato do adultério. E a lei diz que ela deve ser apedrejada. Só que se Jesus falasse, apedrejem ela, cumpra-se a lei, os religiosos iam dizer, cadê o amor de Jesus? Ele não fala de amor? E agora ele manda apedrejar? Agora se Jesus tomasse outro partido e falasse, gente, vamos amar o próximo, vamos dar mais uma oportunidade a essa mulher. Aí os religiosos iam dizer, ele não cumpre a lei, ele é pecador, vamos apedrejá-lo também. Tem pessoas que querem um motivo para te criticar. Tem pessoas que querem um motivo para falar mal de você. Tem pessoas que querem um motivo para te perseguir. Se Jesus falasse uma coisa, ia ser perseguido. Se ele falasse outra, ele ia ser perseguido. E provavelmente apedrejado. Mas da mesma forma que o seu pai, o Deus Pai, Criador dos céus e da terra, pegou o seu dedo e escreveu em uma pedra e disse, honra pai e mãe. Agora o Deus Filho está aqui na terra, com o seu dedo escrevendo na areia. São boatos. Alguns estudiosos dizem que Jesus escreveu o nome do homem que estava adulterando com ela. E o nome daquele homem era o nome de um homem muito importante na cidade. Mas Jesus, ele para de escrever, independente do que ele estava escrevendo no chão, ele se coloca de pé e ele diz, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Se você não tem pecado, você pode atacar a primeira pedra. Se você não tem pecado, você pode criticar. Se você não tem pecado, você pode falar mal. Se você não tem pecado, você pode arrumar um motivo para falar mal de mim, falar mal da igreja, para falar mal de Deus. Aquele que não está em pecado, atire a primeira pedra. Diga, Deus é amor. Não importa a sua situação. Não importa o seu pecado. Não importa qual é o tipo de pecado que você caiu. Você está aqui hoje para ser um filho de Deus. E para ouvir. Vai e não peques mais. Vai
e não peques mais. O Deus Pai escreveu com o seu dedo na pedra. Se você tem um coração de pedra, deixa Deus escrever no seu coração de pedra. Honra pai e mãe. Você que foi levantado do pó e que vai voltar ao pó, deixa o Deus Filho escrever na sua areia. Deixa Ele escrever na sua história. Honra pai e mãe. Diga, Senhor, me dê uma nova chance. E Ele diz, vai, e não peques mais. Não fale mais mal de ninguém. Não denigre a imagem de ninguém. Não desonre as pessoas. Não levante calúnias contra os pais, contra os líderes. Quero deixar um conselho muito sério para você. Nunca fale mal de um líder. Nunca fale mal do seu patrão. Nunca fale mal dos governadores, dos presidentes. Porque quando eu desonro eles, eu vou ter uma vida curta e maldita. Deus coloca os líderes e Deus tira os líderes. Isto é coisa de Deus. Isto é agir de Deus. Por isso, eduque a sua mente e o seu coração. Treine a sua boca para honrar as pessoas e principalmente os pais e os líderes. Porque você que honrar vai ser tremendamente abençoado. Eu separei um monte de texto aqui falando sobre honrar a viúva, honrar o professor, honrar as autoridades, honrar os patrões. Mas eu acho que o mais importante você já entendeu. Honrar pai e mãe. Honrar os professores. Honrar as autoridades. Honrar é respeitar e lisonjear, liberar palavras de bênção. Pode porventura uma boca falar coisas boas e falar uma coisa ruim? Pode uma fonte de água jorrar fonte de água doce e fonte de água salgada? Ou você tem uma boca para abençoar, ou você tem uma boca para amaldiçoar. Escolha qual tipo de boca você quer ter. E libere a sua boca para falar. Como eu falei, não interessa o seu pai, não interessa o que está acontecendo com ele. O que interessa é você. É eu. Se eu honrar. Eu não tenho que honrar os meus pais. A Bíblia aqui não fala, honre os seus pais quando eles fizerem tudo certo. Honre os professores, os pastores. Honre o presidente quando ele fizer tudo certo ou o que você quer. A palavra está dizendo, você que quer ter vida longa e uma vida abençoada, honre os seus pais. Não existe condições. Quando meu pai for crente, eu vou honrá-lo. Não existe condições para honrar. Você que entendeu e que está sendo restituído na honra, você sabe o que é honrar e você sabe que você tem que honrar. Não é o seu pai que tem que merecer, é você que tem que decidir honrar o seu pai e a sua mãe. E isso envolve liberar perdão, isso envolve libertação, isso envolve cura e principalmente obedecer a Deus que diz: honre seu pai e sua mãe. Todos aqui têm pais, não tem? Ele pode ter falecido, você pode não conhecê-lo, ele pode ter fugido, ele pode estar perdido, mas você tem um pai, você tem uma mãe. A Bíblia, toda vez que vai falar de alguém, ela começa a falar dos seus pais. Davi, filho de Jessé, cada um. Jesus fazendo o quê? A genealogia de Jesus. Todos os homens e mulheres da Bíblia, eles estão descritos dentro de uma genealogia e falam dos seus pais. Agora existe um só homem na Bíblia. Um só homem na Bíblia que não fala quem é o seu pai. Quem é esse homem? Existe um homem na Bíblia. Como eu disse, todos homens e mulheres da Bíblia fala de quem são seus pais, quem são seus avós. Agora existe um homem na Bíblia que não se fala quem é o seu pai. Sabe qual é o nome dele? Pergunta para a pessoa que está do seu lado, você sabe qual é o nome dele?
É claro que você sabe. Diga para ele, é Elias. Diga para ele, é Elias. Responde para ele, eu sei sim, é Elias. O único homem que não fala quem é o seu pai é Elias. Agora você quer saber como é que termina o Antigo Testamento? Antes de começar o Novo Testamento e Jesus virar essa terra? Você sabe o que esse homem, Elias, que não tinha pai, que não se fala quem era o seu pai. Você sabe qual é a última palavra do Antigo Testamento e que este homem escreveu? Se coloque de pé porque nós vamos ler e vamos encerrar. Eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e ele converterá o coração dos pais aos seus filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. O único homem que não fala quem é o seu pai. Pode ser que você está aqui e você não tenha pai. Pode ser que você está aqui e você foi abandonado. Mas na Bíblia, o único homem que não fala quem foi o seu pai, ele termina o Antigo Testamento dizendo, Jesus vai vir. E quando ele vier, antes dele vir, eu vou converter o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais.